Olá, pessoal! Vamos estudar juntos a lição bíblica da ciência cristã? O tema desta semana é Deus, a causa única e o único Criador. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa lição e acompanhar esse estudo com a gente. Eu vou começar já na leitura alternada, que em Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então toda a iluminação espiritual vem de Deus. Deus nos ilumina a nossa consciência para enxergar a verdade divina. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Então aqui, essa é uma introdução para a próxima história, que é a parábola do semeador. E juntando essas duas ideias, da parábola do semeador que a gente vai ler agora, e essa ideia da ordem de Deus para a terra produzir, dar frutos, é uma lei de Deus, de que tudo que se semeia traz algum fruto, cresce e dá frutos. Seria uma lei divina. Já para os sentidos humanos, parece que nem toda a semente dá frutos, ou cresce, vinga. Então, é interessante a gente ver essa próxima parábola à luz dessa verdade absoluta que está no Gênesis 1. Que para Deus só existe perfeição. Semear, crescer, dar frutos, isso é a lei de Deus. Não pode ser obstruído por adversidades humanas e materiais. E agora eu vou ler da própria Bíblia. Minha Bíblia tem uma letrinha bem pequena, e eu vou ter que usar o meu óculos, mas só para ler o comecinho, porque no livret trimestral está cortado. E eu acho importante cada detalhe dessa parábola. Vamos lá. A parábola do semeador tem Lucas 8:4. Afluindo uma grande multidão e vindo a ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. E o resto está aqui já no... O resto da parábola está aqui também no livret trimestral, E daí Jesus explicou, então, essa parábola aos discípulos, Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então, cada uma dessas situações pode acontecer conosco. A gente receber essa palavra de Deus, mas algo nos roubar, pensamentos que não vêm de Deus. Esse diabo simboliza um pensamento, um medo, tudo que não vem de Deus, que vem e pode nos roubar essa ideia, essa paz, essa revelação, essa luz. Então a gente tem que estar alerta. Eu acho que Jesus deu essa parábola como um alerta. Olha, não deixa nenhuma dessas adversidades roubarem de você a palavra, ou a verdade divina, ou a paz, tudo que vem de Deus. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra,
a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Então, muitas vezes já vimos pessoas que abraçam a verdade, abraçam a ciência cristã ou mesmo o cristianismo com alegria, mas depois abandonam. E também já pode acontecer conosco, da gente estar estudando isso, essa verdade, e receber essa verdade com alegria, mas aí vem um problema e a gente já esquece essa verdade, né? E já vai tentar resolver esse problema humanamente, ou ficar bravo, ou ficar amargurado, né? Inúmeras variantes, né, de abandono dessa verdade divina que a gente antes acolheu. A que caiu entre espinhos são os que a ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Então também pode acontecer conosco, a gente ser sufocado pelos problemas, pelos outros compromissos, né? Quantas pessoas nem chegam a receber a verdade porque falam, eu não tenho tempo para ler a lição bíblica, ou para estudar a Bíblia, ou ciência e saúde. Então esse espinho já sufocou antes da semeadura, né? Você nem deixa que essas palavras sejam semeadas na sua consciência. Os espinhos dos cuidados humanos, das preocupações, das mil coisas, já sufocam antes da semeadura, né? Mas, de qualquer forma, vamos ficar alertas, não deixar que essas preocupações do mundo, cuidados do mundo, nos roubem, né, desses momentos com Deus, dessa paz, né, de se deixar essas verdades sejam semeadas na nossa consciência e deem frutos. A que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então é isso que a gente busca, reter toda essa palavra de Deus, toda essa verdade, acolher, né, com um coração receptivo e deixar que frutifique, né? Cresça e frutifique na nossa consciência e na nossa experiência, né? Aí outro trecho aqui, nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Eu penso que o Cristo em nós, ou a verdade divina, a nossa natureza divina, que às vezes parece oculta, há de manifestar-se. Todas as qualidades divinas que Deus nos deu, que às vezes parecem ocultas, hão de manifestar-se, né? Toda a saúde, santidade, domínio, força, paz, que pode parecer escondido, né? Toda a inteligência, criatividade que Deus nos deu, todos os talentos que Deus nos deu, não podem ficar escondidos, né? Eu vi isso essa semana, eu fui visitar uma escola, né, primária, e a professora tinha mostrado o meu filme infantil, chama Poesia e Melodia, né, um filme que fala de poesia, de criação, e depois mostrou vários poemas meus para as crianças, e elas começaram a criar poemas, e a escrever poemas muito legais. Ou seja, esse talento, né, dessa criatividade para escrever estava ali escondida, mas quando essas crianças tiveram acesso à minha obra poética, isso despertou nelas esse talento de também escrever poesia, né? Então era um talento encoberto que foi revelado ali, né? E esse é um dos objetivos da escola, né? Revelar talentos e nutrir esses talentos. Então vamos aqui para a seção 1. Em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se a gente não faz algo com Deus, é como se aquilo fosse em vão, né? Tudo que a gente faz, o ideal seria que a gente fizesse junto com Deus, né? Sob a inspiração, a direção de Deus, né?
que daí nunca vai ser em vão esse trabalho, né? Na 1 Coríntios 3, aqui está uma carta de Paulo aos Coríntios, né? E o que aconteceu, ele está mencionando um tal de Apolo, né? E parece que justamente Paulo ficou ali em Corinto 1 ano e meio, né? Ele morou ali em Corinto, né? Semeou a palavra, frutificou em uma igreja, né? Um núcleo cristão ali em Corinto. E depois que Paulo foi embora para as outras viagens, um cristão chamado Apolo foi para lá e também começou a pregar. E daí começou a ter uma certa rixa entre, ali, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E ele chegou e falou, olha, não tem rixa nenhuma, todos somos cristãos, né? E daí ele fala, ó, eu plantei, ou seja, ele que introduziu o cristianismo ali naquela cidade, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, né? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então olha que bonito isso, né? Muitos de nós plantamos a verdade, né? Às vezes a gente... então, por exemplo, eu já compartilhei a ciência cristã com uma amiga. Essa amiga veio para a igreja, né? Gostou da igreja. Depois foi fazer o curso primário da ciência cristã. Então, quer dizer, eu plantei, outras pessoas ajudaram a regar. O professor dela de ciência cristã ajudou a regar, né? Isso num senso humano, né? E, na verdade, Deus é que plantou nela esse desejo por espiritualidade. E apareceu a oportunidade, né, dela conhecer a ciência cristã e ela já tinha plantado essa sementinha desse desejo por espiritualidade. Tanto que ela já tinha conhecido outras religiões antes, já era uma pessoa que buscava a espiritualidade antes de conhecer a ciência. Então, quer dizer, quem planta, quem colhe, né, na verdade tudo é Deus agindo na vida dessa pessoa. E isso que é importante a gente focar, né? Então, pode ser aí, algum de vocês já conheceu a ciência cristã, de repente estava adormecido esse amor à ciência, essa compreensão. De repente começou a assistir meus vídeos e ajudou a entender alguns aspectos da ciência cristã. Então, quer dizer, alguém plantou, eu estou ajudando a regar, mas o crescimento sempre vem de Deus, né? E a comunicação real é sempre de Deus para o homem. Então pode parecer que eu estou me comunicando aqui com vocês, mas na verdade a comunicação é diretamente de Deus para o homem. Então isso aqui são instrumentos humanos, a palavra, a leitura, uma forma de comunicação, né? Uma palestra, um hino, mas é quando Deus toca o nosso coração, a nossa consciência, isso é a verdadeira comunicação, né? Que cala fundo, né? E nos transforma, e nos dá paz, né? Então é importante a gente estar sempre focado, né? A comunicação é de Deus para o homem. E essa é a verdade absoluta. E Deus está se comunicando com todos os seus filhos, não com alguns, com todos, né? E todos estão receptivos a essa verdade. Todos são atraídos por essa verdade. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, né? A sua recompensa. Realmente, quando fazemos o bem, plantamos algo de bom, ou regamos algo de bom, né? Também isso somos recompensados. O próprio ato de estar fazendo o bem já é a própria recompensa, né? A alegria de estar compartilhando essa verdade, né, com outros já é recompensa. E a gente aprende mais. Então eu, no ato de compartilhar aqui com vocês o que eu aprendi, eu também estou aprendendo. Tudo isso me ajuda também. Então eu sou recompensado por esse ato de estar né, gravando esses vídeos ou compartilhando a verdade. Assim como fui recompensado quando fui leitor na igreja, ou professor na escola dominical, ou compartilhei a ciência com algum amigo, né? Sempre
quem dá o bem também recebe o bem, né? Porque de Deus somos cooperadores. É interessante aqui, né? Porque essa palavra cooperadores. Então Deus é que faz o trabalho, é Deus quem faz. Nós cooperamos com Deus. Né? Parece que põe a gente no lugar certo aqui, né? Quem faz é Deus, nós cooperamos com Deus. Então traz uma ideia correta aqui para a gente pensar, né? De Deus somos cooperadores, né? Depois mais adiante diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então aqui o fundamento, na ciência cristã a gente separa Jesus do Cristo, né? Paulo, nas suas escritos, não faz essa separação, né? Ele fala Jesus Cristo, mas parece que é uma pessoa aqui. Não, nenhum outro fundamento há senão o Cristo, a verdade, a natureza divina. Isso é o fundamento do nosso ser, né? Então é interessante a gente pensar isso, né? O fundamento de cada um de nós é o Cristo, né? Em Amós 4,13 lemos, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. Também, ou seja, é Deus quem declara a nós qual é o nosso pensamento. Em outras palavras, os nossos pensamentos vêm de Deus. Isso na realidade absoluta. Agora, quando parece que vem um pensamento de ódio, de raiva, de medo, tudo isso é oposto à natureza divina. Então, esses pensamentos não podem vir de Deus. E a gente tem que estar alerta para distinguir, né? Esse pensamento veio de Deus? Não, porque não traz a natureza de Deus junta com ele. Então, não veio de Deus. Então, eu vou recusar. Vou expulsar esse pensamento da minha consciência, né? E vou escutar a Deus, que Deus é quem declara ao homem qual é o nosso pensamento. Ou seja, Deus é quem nos dá bons pensamentos. No livro Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, na página 468, lemos, né, esse trecho muito conhecido, né, porque ele é parte da declaração científica do ser. E que é lida ao final de todos os cultos da ciência cristã, né? E que já trouxe cura para milhões de pessoas, porque muitas pessoas às vezes não lembram de outros trechos, né? Quando estão numa situação adversa, às vezes o único trecho que elas lembram é esse, a declaração científica do ser, porque é repetido sempre, né? E porque é tão fundamental, né? Uma base da ciência cristã. E dentro dessa declaração está essa frase: tudo é a mente infinita e sua manifestação infinita, porque Deus é tudo em tudo. Né? Tudo é o amor infinito e sua manifestação infinita. Tudo é a vida infinita e sua manifestação infinita. Tudo é a verdade infinita e sua manifestação infinita. Então dá para a gente ampliar aí com os outros sinônimos de Deus e orar com esse trecho. E também aplicar isso que a gente estava falando, de plantar e regar, pensamentos, né? Tudo é a mente infinita e sua manifestação infinita. Né? Nós somos essa manifestação infinita da mente infinita, né? Do amor infinito. Na página 275 diz que a causa e o efeito pertencem a Deus, né? Como o tema é Deus, a causa única, o único Criador, né? É interessante a gente pensar que a causa pertence a Deus, o efeito pertence a Deus. Então, o que o mundo tenta aclamar é que existem muitas causas, né? Então, se eu pegar uma friagem, isso é causa de um resfriado. Se eu for picado por um mosquito, isso pode ser causa da dengue. E assim por diante.
a crença em causas para o mal. Enquanto na ciência cristã, não aceitamos a crença em muitas causas. Só uma causa, que é Deus, e Deus só causa o bem, a saúde, a santidade, a imortalidade, a paz, a alegria. E também a gente costuma atribuir causa a pessoas. Tal pessoa falou uma coisa que eu não gostei, então ela foi a causa do meu mau humor ou da minha mágoa. E se a gente realmente tem só Deus é causa, eu não posso aceitar uma outra causa a não ser Deus. Isso é um dos princípios da ciência cristã, o princípio do raciocínio correto. E na página 507 lemos: a mente infinita cria e governa tudo, desde a molécula mental até a infinidade. Então, para mim, essa molécula mental é cada germezinho de um pensamento. Às vezes o pensamento nem apareceu ainda, é uma molécula mental que depois vai virar um pensamento. Não sei, cada um pode interpretar de uma maneira, mas para mim Deus governa desde uma raizinha de um pensamento até a infinidade. Esse princípio divino de tudo expressa a ciência e a arte em toda a sua criação. Então a palavra arte, é tão importante a arte, porque a arte expressa tantas qualidades divinas, e aqui está falando que Deus também expressa essa arte na sua criação. Expressa também a imortalidade do homem e do universo. A criação está sempre aparecendo e tem de continuar a aparecer perpetuamente, devido à natureza de sua fonte inesgotável. Então nós somos essa criação. E todas as nossas qualidades divinas, a nossa saúde, a nossa harmonia, a nossa paz, o nosso domínio, a nossa força, nossa inteligência, tudo isso está aparecendo e tem de continuar a aparecer perpetuamente, devido à natureza da nossa fonte inesgotável. Então não podemos aceitar que isso esteja desaparecendo. Então a crença no declínio, no envelhecimento, é a crença de que a criação está desaparecendo aos poucos. E a verdade divina é o oposto. A criação está sempre aparecendo e tem de continuar a aparecer perpetuamente, devido à natureza de sua fonte inesgotável. E mais aqui embaixo, no 428, na página 428, devemos consagrar a existência não ao Deus desconhecido, a quem adoramos sem conhecer, mas ao construtor perpétuo. O original não diz arquiteto, diz construtor, builder. Inclusive tem um hino da ciência cristã, Deus não sendo o construtor, vão será o seu labor, que está se referindo ao Salmo 127, que está aqui na primeira sessão. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, para mim, isso aqui é um trecho correlativo. Devemos consagrar a existência ao construtor eterno, ao Pai eterno, a vida que o senso mortal não pode debilitar, nem a crença mortal destruir. Então, vamos aqui para a seção 2. Em João 5, versículo 17, Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa ideia de que Deus que está agindo e nós estamos refletindo essa ação de Deus. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Cada um de nós não podemos fazer nada de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Aqui, tudo que a gente vê o Pai fazendo, aqui o verbo vir, o vir não é uma conjugação do verbo ver. Tudo aquilo que enxergamos o Pai fazendo, a gente faz por reflexo. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Eu penso que é assim que operava Jesus, Ele via o que Deus fez.
a perfeição, a saúde, a harmonia, né? E ajudava a trazer à tona essa verdade, né? Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Então, Deus ama cada um de nós. Deus amava Jesus e lhe mostrava tudo o que ele fez. Então, por isso que Jesus só acreditava no que Deus fez. E sabia que Deus não fez desarmonia, não fez ninguém paralítico, aleijado, cego, mudo, lunático, né? Então, o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Então, assim como Deus amava Jesus e lhe mostrava tudo o que ele fez, Deus nos ama e também nos mostra tudo que ele fez e faz, né? E se a gente presta atenção só no que Deus nos mostra, a gente não vai acreditar no que o mundo nos mostra, né? Que é o falso testemunho dos sentidos materiais. Então, o Pai ama o Filho, o Pai ama cada um de nós e nos mostra tudo o que ele faz. E maiores obras do que essa ele mostrará para que vos maravilheis. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Então você vê como Jesus era humilde. Ele não se achava, né, o bonzão. Eu nada posso fazer de mim mesmo. É Deus quem faz. Eu sou uma transparência para Deus fazer por meu intermédio, né? Da forma porque eu se julgo, o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, assim é daquele que me enviou. Aí a pergunta, será que eu estou procurando a minha própria vontade? Será que você está procurando a sua própria vontade ou a vontade de Deus, né? E é engraçado porque eu estava realmente... achava que eu não procurava a minha própria vontade, mas eu tenho reparado, né, várias vezes nos meus pensamentos, nas minhas ações, né, que às vezes eu estou procurando a minha própria vontade em vez da vontade daquele que me enviou, né? Quão importante a gente estar alerta para só procurar a vontade de Deus e não a nossa. Em Mateus 14, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou seus enfermos. E será que nós estamos nos compadecendo da multidão de pessoas que precisam de ajuda, que precisam de amor? Será que estamos orando por ela? Será que estamos compartilhando a ciência como deveríamos, né, para que essa multidão tenha acesso a essa riqueza da ciência cristã? Em Lucas 9:1, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Então, Jesus, o Cristo, nos convoca agora. É isso que está acontecendo agora. O Cristo nos convoca e nos dá poder e autoridade sobre os demônios para efetuarem curas, para a gente efetuar curas. E também o Cristo nos envia a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Em Lucas 10:1 e depois em 17:20. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade lugar aonde ele estava para ir. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Ou seja, os próprios pensamentos ruins, crenças, medos, raiva, tudo isso nos submete pela natureza do Cristo. O teu nome é a natureza divina. E nome também significa caráter e essência. Então todos os demônios se nos submetem pelo caráter divino, pela essência divina, pela natureza divina. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, mais uma vez, Satanás não é uma entidade, né? É só um símbolo para o mal. Então, eu via o mal caindo do céu, ou seja, parece que o mal estava lá em cima, tinha poder, estava exaltado. Mas eu vi essa crença no mal cair do céu instantaneamente. O relâmpago é muito rápido. É uma outra maneira de dizer, a cura foi instantânea.
Ou seja, o mal desmoronou e caiu do céu como um relâmpago, né? E não parece mais ter aquele poder, aquela realidade que parecia ter antes, né? Foi desmontada essa crença e medo do mal. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. No inglês é poder. O Cristo nos dá poder para pisar de serpentes. O que é pisar em serpente? A serpente é o símbolo daqueles pensamentos que sussurram na nossa... Pensamentos ruins que não vêm de Deus, que sussurram na nossa consciência. Quando não damos ouvidos, identificamos que esse pensamento não veio de Deus, expulsamos, a gente está pisando nessa serpente, em vez de cair no papinho da serpente, né? Então, Deus, o Cristo, Deus nos dá autoridade para pisar em serpentes, né? Não cair em tentação, não dar ouvidos a pensamentos que não vêm de Deus. Então, o Cristo nos dá autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, né? Inimigo é justamente a crença numa mente separada de Deus. E nada absolutamente vos causará dano. No inglês, nada vos machucará. Nothing shall by any means hurt you. Então, machucar, para mim, trouxe uma coisa forte, porque várias vezes eu me identifico como um mortal machucado pela vida ou pelas adversidades, né? Então, cada notícia ruim que a gente vê no jornal nos machuca. Cada vez que temos uma situação ruim na nossa vida, né? Seja um acidente, seja uma doença, seja uma briga, uma desavença, qualquer coisa, isso nos machuca. E aqui está falando, olha, nada absolutamente vos machucará. Então, como fazer para isso virar realidade na nossa vida? Nada nos machucar, né? Nem física, nem mentalmente, né? É a gente abandonar a mente mortal, né? Porque é a mente mortal que fica machucada, não é a mente divina. A mente divina não se machuca, ela só está consciente da realidade divina. Agora, a mente mortal é que acredita em todos esses falsos testemunhos, os sentidos, e se machuca com esses falsos testemunhos. Então, nada absolutamente vos machucará, é porque você não vai ter mais mente mortal para se machucar, né? Você só vai ter a mente divina. Você só vai pensar o que Deus pensa, saber o que Deus sabe, agir como Deus age, né? E daí nada te machuca, porque nada machuca Deus, né? Então, o estar com Deus nos previne, né, de se machucar. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado no céu. No inglês, seu nome está escrito nos céus. E eu achei bonito isso, porque escrito, a nossa natureza, o nosso nome está escrito nos céus, ou seja, está totalmente fundamentado na espiritualidade, né? A nossa natureza é 100% espiritual, está escrita nos céus e não na terra, e não na materialidade, né? Não numa história material. A gente não vai definir quem nós somos pela história material, pelo físico, pela idade, né? O nosso nome, a nossa natureza está escrita nos céus e não na terra, né? É 100% espiritual, pura, santa, perfeita. É o que Deus criou. E na página 262, a mente divina é a causa única, o princípio único da existência. A causa não existe na matéria, na mente mortal, nem em formas físicas. Mais uma vez está dando ênfase a essa ideia de Deus como causa única. Na página 286, do começo ao fim, a causalidade física foi posta de lado por esse homem original, Jesus. Então aqui, primeiro que a tradução em português não está correta, né? É o que eu falei, é o que está escrito no inglês.
por esse homem original, vírgula, Jesus. Isso que está escrito no inglês, né? E é muito bonito saber que Jesus é o homem original e não Adão, né? É o homem que Deus criou, se manifestou em Jesus, né? E é o padrão que nós seguimos. E agora, o que Jesus fez? Ele pôs de lado a causalidade física. Ele não acreditou que o físico pode ser causa, a matéria pode ser causa. Então, a causalidade física foi posta de lado por esse homem original, Jesus, né? E também deveria ser posta de lado por nós, né, que seguimos o exemplo de Jesus. Parar de acreditar em qualquer outra causa a não ser em Deus, né? Como eu falei, causa para um machucado, né? eu sofri um acidente, eu aceitei que o acidente me causou ferimentos, me causou susto. Então eu estou aceitando uma outra causa chamada acidente nos efeitos dessa causa, né? Então é muito importante, assim como, né, lembrei de um testemunho que acho que eu já mencionei antes. Na época depois da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, né, tinha um homem que tinha tido um ferimento à bala, né, na guerra, e depois pediu ajuda a um praticista da ciência cristã. E o praticista não estava conseguindo curar e perguntou para a senhora Ed, por que não estou conseguindo curar esse caso? Porque tanto você e o paciente acreditam na guerra, né? Que existe uma causa para esse ferimento, chamado guerra. E no reino de Deus não existe guerras, né? Isso é uma falsidade, é uma mentira, uma ilusão coletiva chamada guerra. Então, ela recomendou anular essa crença numa causa chamada guerra, né? E a pessoa foi curada. Isso é um exemplo, né? A gente acredita em tantas outras causas que não sejam Deus, né? Isso dá uma certa legitimidade para o erro. Se a gente acredita que o erro tem uma causa, ele é legítimo. E, na verdade, o erro não tem causa, porque Deus não causou. Então, ele não tem legitimidade, né? É uma das coisas que a gente costuma fazer quando aparece um sintoma de doença, né? Não atribuir nenhuma causa àquilo, simplesmente negar imediatamente, né? Isso é uma mentira, ela não tem causa. Deus não causou esse sintoma, ele não foi causado, é só uma ilusão, é só um sonho mortal, uma miragem do erro, né? Não tem causa, não tem legitimidade, né? E geralmente aquele sintoma some porque você não acolheu essa sugestão errônea no seu pensamento, não deu uma causa para aquilo, não deu realidade para aquilo, né? Na página 470, o padrão da perfeição foi originariamente Deus e o homem. Teria Deus rebaixado seu próprio padrão e teria o homem caído, né? O original não diz na imperfeição, só diz caído. Não pode ser caído em pecado, doença, morte, tentação, qualquer coisa, né? As relações, no meu original está no plural aqui essa frase, as relações entre Deus e o homem, o princípio divino e a ideia divina são indestrutíveis na ciência. E a ciência não conhece nenhum desvio da harmonia, nem retorno à harmonia. Então essa frase foi a que mais me marcou na lição inteira, né? A ciência, ou seja, o que é essa ciência com C maiúsculo? É o que Deus tem ciência, né? A gente pode substituir facilmente por Deus não conhece nenhum desvio da harmonia. Deus não tem ciência de nenhum desvio da harmonia, nem retorno à harmonia. Mas sustenta que a ordem divina, ou seja, a lei espiritual, na qual Deus e tudo o que Ele cria são perfeitos e eternos, permanece inalterada em sua história eterna. E aqui eu apliquei essa semana a minha experiência humana, a minha carreira, né? Como eu já mencionei outras vezes aqui, às vezes eu tenho essa sensação humana, como a minha carreira, né, profissional foi tão diferente do que eu esperava que ela fosse, né? Já tive tantas decepções, tantos supostos fracassos,
né, tantas existências, tantas adversidades, para mim, eu olho para trás, nesse ponto de vista humano, materialista, e falo, aquilo foi um desvio constante da harmonia. Né? Um desvio, retorno, desvio, retorno. Então, a minha carreira humana parece ter sido uma sequência de desvios da harmonia e às vezes retornos da harmonia e aquela bagunça. E eu preciso ter uma outra visão sobre isso, né? Assim como convido vocês a também fazerem esse exercício espiritual de enxergar a sua experiência do ponto de vista de Deus, né? E depois, mais tarde, a gente vai ver um trecho que fala sobre isso, né? Do ponto de vista de Deus. Então, a Deus não conhece um desvio da harmonia nem retorno à harmonia. Isso também se refere a qualquer outra coisa, não só a carreira profissional, né? Cada vez que parece que houve um acidente, é um desvio da harmonia. Cada vez que há uma doença, é um desvio da harmonia. Daí, quando você é curado, é um retorno à harmonia. Cada vez que há uma briga, uma desavença e depois há uma reconciliação, é a alegação de que há um desvio e um retorno à harmonia. Mas se para Deus não existe nem desvio da harmonia, nem retorno à harmonia, só existe uma harmonia inabalável e constante, uma ordem divina, uma lei espiritual, na qual Deus e tudo o que Ele cria são perfeitos e eternos. Né? E isso nunca permaneceu inalterado em sua história eterna. Então é isso que Deus está enxergando sempre, né? Então, se a gente está consciente, né, está um com a mente divina, só enxerga o que Deus enxerga, só vê o que Deus vê, só pensa o que Deus pensa, a gente nunca vai aceitar a alegação de um desvio da harmonia. E também isso nos ajuda a orar, né? Porque muitas pessoas oram não querendo explicar para Deus como é que foi esse desvio da harmonia. Olha, Deus, eu fui despedido aqui do emprego, por favor, me ajuda a arrumar aquele outro emprego e tal. Quer dizer, Deus não conhece um desvio da harmonia, nem um retorno à harmonia. Então não tenta convencer Deus que houve um desvio da harmonia e pedir ajuda para Ele. Né? Só cede a esse amor de Deus e escuta o que Deus está te falando. Deixa Deus te mostrar que nunca houve um desvio da harmonia nem retorno à harmonia. Nem precisa haver um retorno à harmonia, mas há uma harmonia perfeita e constante, uma saúde perfeita e constante, uma santidade perfeita, um suprimento perfeito e constante, né? Um equilíbrio, ordem perfeita e constante. Tudo o que parece ser um desvio da harmonia é um sonho mortal, né? É uma alegação do erro, né? Não é uma verdade divina. E a nossa oração é justamente sair desse ponto de vista material, onde há desvios e retornos, e ir para o ponto de vista de Deus, escutar o que Deus está nos falando, né? Enxergar o que Deus está nos mostrando, que é essa harmonia constante, né? Aí na página 471, os fatos da ciência divina deveriam ser admitidos, muito embora a evidência desses fatos não seja sustentada pelo mal, pela matéria, pelo senso material, porque a evidência de que Deus e o homem coexistem é plenamente sustentada pelo senso espiritual. O homem é e sempre foi a reflexão, o reflexo de Deus. Então, eu tinha dificuldade de compreender essa frase, porque falar, eu sou, mas eu não sempre fui. Quanta coisa que eu fiz lá no passado que eu me arrependo. Então, como eu posso dizer que eu sempre fui o reflexo de Deus? É porque aquele homem mortal lá do passado não é você, né? Não sou eu, não é. É um falso eu. O seu verdadeiro eu, a sua verdadeira identidade espiritual é e sempre foi a reflexão, o reflexo de Deus, né? Deus é infinito, portanto, sempre presente. Não existe nenhum outro poder
nem outra presença. Isso é uma forma de orar, né? Eu tenho orado pela Ucrânia, Sudão, Haiti, né? São 3 países aí onde parece estão, né, estar sofrendo adversidades mais agressivas, com guerra, né? E guerra civil, gangues, né, no Haiti, guerra civil no Sudão e guerra na Ucrânia contra a Rússia. Então são 3 países onde parece que as alegações do mal são mais agressivas, né? Mas isso a gente não sabe, tem outros também, né? Importante, isso é uma oração para todos os países, todos os lugares, né? Deus é infinito, portanto, sempre presente. Não existe nenhum outro poder, nem outra presença. Na página 263, quando o homem mortal unir seus pensamentos sobre a existência com o que é espiritual e agir apenas como Deus age, já não andará tateando no escuro, nem se apegará à terra por não ter provado o céu. É que agir apenas como Deus age, né, é um trecho correlativo para o que Jesus falou. O filho nada pode fazer de si mesmo, o filho só faz o que o pai faz. Né? Então, agir apenas como Deus age, pensar apenas como Deus pensa, amar apenas como Deus ama. Né? Um amor incondicional, constante, inabalável. Né? Um amor que não depende do que o outro fez ou faz. Né? É um amor que ama como o sol brilha. Esse é um amor divino. Né? Não escolhe para quem ele vai brilhar, ele brilha. Né? Brilha com intensidade, toda a intensidade para todos. Né? É o amor divino, ama infinitamente a todos, incondicionalmente, independente, né, de circunstâncias humanas, atitudes humanas. Na seção 3, lemos em Mateus 17, 14, aproximando-se de Jesus um homem, se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. E a gente lendo isso, às vezes pode falar, bom, isso aí não tem nada a ver comigo, eu não sou lunático. Mas tudo sempre tem a ver com a gente, né? Se a gente for pensar por algum ângulo. Lunático está com o pensamento na lua. Né? Quantas vezes eu não estou com o pensamento na lua, ele me desvio, começo a assistir videozinho na internet, daí foi ver, passou meia hora e eu fiquei perdendo tempo ali, né? Isso é uma forma de estar lunático. Ou fiquei com raiva de uma pessoa e gastei meu tempo ali com raiva. Isso é ser lunático, né? Então, e cair muitas vezes no fogo. Fogo é a raiva, né? Então, quantas vezes eu fiquei com raiva? Eu caí no fogo, né? Ou caí em preocupações, né? Na água, nas águas da mente mortal. Né? Quantas vezes eu caí em preocupações, em medos, isso é cair na água, né? Então, olha como tem a ver com a gente, né? E como Cristo pode nos ajudar, né? Jesus repreendeu o demônio, ou seja, o Cristo agora repreende esses pensamentos que não vêm de Deus, né? E este saiu do menino, né? O Cristo expulsa os demônios da nossa consciência. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos perguntaram, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Então é muito bonito esse trecho, a gente parece, né, que a gente não tem essa fé, mas nós temos, ela está. Deus nos dá tudo o que a gente precisa. Se a gente precisa de fé, Deus nos dá fé. Nós não sofremos de falta de fé. É como se Deus não estivesse nos suprindo algo que a gente precisa para enfrentar as adversidades do mundo.
Então, se precisamos de fé, Deus nos dá essa fé, né? Para transformar montes de adversidades, montes de problemas, montes de egoísmo, né? Mas esta caixa não se espere senão por meio de oração e jejum. Aqui jejum, a senhora Ed dá um senso espiritual, né, dessa palavra em um dos escritos dela, né? Eu esqueci de procurar onde está essa passagem, mas eu sei de cor, né, que ela fala que jejum é abster-se, né, refraining from admitting the claims of the senses. Eu guardei a frase em inglês. Né? Então é deixar de admitir as alegações dos sentidos materiais. Né? Então isso é jejuar, deixar de admitir as alegações dos sentidos. Ou seja, deixar de engolir o que os sentidos materiais estão te mostrando. Né? Engolir é aceitar, né? Se chocar, se abalar. Né? Então, não se alimenta com o que os sentidos materiais estão te mostrando. Né? Não acredita no falso testemunho dos sentidos materiais. Isso é jejuar dos sentidos materiais. Né? Então, essa casa é oração e jejum. E daí, oração é estar em sintonia com o Pai. E para estar em sintonia com o Pai, a gente não pode estar em sintonia com os sentidos materiais, com as mentiras que os sentidos materiais nos mostram. Né? Então, um ajuda o outro. O jejum ajuda a oração ajuda o jejum. Né? Ou seja, se voltar a Deus ajuda a gente a se afastar do falso testemunho. Se afastar do falso testemunho ajuda a gente a se voltar a Deus. Né? É um todo. Né? Na página 583, lemos a definição de Cristo. Né? A divina manifestação de Deus que vem à carne para destruir o erro encarnado. Né? Então, o Cristo veio à nossa consciência para destruir os erros, né, da nossa consciência. Na página 207, só há uma causa primordial. Portanto, não pode haver efeito de nenhuma outra causa e não pode haver realidade naquilo que não proceda dessa única e grande causa, que é Deus. Você vê como ela tem vários trechos que falam, né, dessa causa única que é Deus. Mais adiante, no página 12, né, temos uma definição importante aqui de oração. Né? Fala que Jesus cujas orações humildes eram profundos e conscienciosos protestos da verdade, da semelhança do homem com Deus, da unidade do homem com a verdade e o amor. Aqui no português está a favor da verdade, mas no inglês, no original, não tem a favor, só protestos da verdade. E é interessante porque traz essa dupla mão, né? Então, o Cristo é a verdade. Então, as orações de Jesus era tanto Jesus afirmando, declarando a verdade, protestando com a verdade, quanto a verdade protestando por si mesma, né? Declarando-se a si mesma. A verdade agindo por intermédio de Jesus, né? Que é o Cristo agindo por nosso intermédio. Então é interessante isso. Então nós fazemos esse protesto da verdade, né? Da nossa semelhança com Deus, da nossa unidade com a verdade e o amor. Né? Isso é uma forma de oração. Lembrar, eu sou semelhante a Deus, eu sou um com a verdade e o amor. O outro ali que parece que está passando por um problema também. Minha oração é um protesto, né, da verdade, da semelhança dele com Deus, da unidade dele com a verdade e o amor. E essa semana eu estava voltando da academia, né, já era 11 e pouco da noite. Passei por dois moradores de rua ali, um homem e uma mulher. E o homem estava ameaçando a mulher. Estava falando, levanta agora, levanta, sai daí, não sei o quê. Estava, né, nesse tom de briga e tudo, né? Eu passei, e daí, e agora, né? Deu vontade de intervir, né, de ajudar a moça que estava sendo ameaçada.
Mas, ao mesmo tempo, vem essa questão, eu vou intervir numa briga de casal, será que esse homem, né, vai ficar bravo comigo, vai estar armado, é mais sábio não intervir. Mas eu orei, né, falei, ela reflete a força que provém da mente imortal e onipotente. Foi essa ideia que me veio, né, que essa mulher reflete a força da mente imortal para se defender. Né? E veio essa ideia, continuei caminhando, de repente eu vi essa mulher correndo para o posto policial que tinha ali perto e pedindo ajuda para os policiais. Né? Ou seja, aquela verdade que eu afirmei imediatamente se manifestou. Né? Ela foi correndo e se defendeu da maneira que ela conseguia, pedindo ajuda para a polícia, né? Falando que aquele homem estava ameaçando ela. Né? Então eu fiquei feliz, né, de ter, pelo menos, sentir que contribuí ali um pouco para aquela situação, né, que parecia ser ruim. Apesar de não ter entrado em pormenores, não saber os detalhes nem nada, né? Mas é isso, a gente às vezes está com um pensamento em sintonia com Deus, a gente faz um protesto da verdade e esse protesto aparece, né? Essa verdade aparece, né? Essa força dessa mulher apareceu naquela hora e ela se defendeu. Né? Na página 15, lemos: para entrar no coração da prece é preciso que a porta dos sentidos errôneos esteja fechada, os lábios têm de estar mudos e o materialismo calado, para que o homem possa ter audiência com o Espírito, o princípio divino, o amor, que destrói todo o erro. Então é o Espírito, o princípio divino, o amor que destrói o erro, né? Não é o homem. E agora, esses lábios têm de estar mudos e o materialismo calado, é esse jejuar, né? Parar de se alimentar do que os sentidos te mostram e se voltar de todo o coração a Deus, né? Para que esse homem possa ter audiência com o Espírito, para a gente escutar o que o Espírito está nos revelando. Página 170. A causalidade espiritual é a única questão a considerar, pois mais do que todas as outras, a causalidade espiritual tem relação com o progresso humano. E eu acho interessante, porque todos nós queremos progresso humano. E geralmente a gente associa o progresso a causas materiais, né? Como eu já mandei meus livros para a editora e queria que as editoras me aceitassem, né? Publicassem meus livros. Então a editora seria a causa do meu progresso, né? Me ajudaria. E aqui não, a causalidade espiritual e não material tem relação com o progresso humano. Quanto mais eu compreender que Deus é a causa única, mais progresso humano eu vou ter, né? Em vez de achar que uma pessoa é a causa do meu progresso ou do meu fracasso. Né? Também essa expectativa de ter seguidores nas redes sociais. É uma crença de que se eu tiver muitos seguidores, eu vou ser um sucesso. Né? Ou seja, a causa não é Deus, a causa é os seguidores. Eu estou dando ao número de seguidores um poder de causa, de causar o meu sucesso. Enquanto, na verdade, só Deus é causa. Né? E eu tenho que estar firme nessa ideia. Né? Deus é a causa única. E essa causalidade espiritual é que tem relação com o progresso humano. E assim, né, acho que tem muitas pessoas que às vezes querem um emprego, né, e daí falam, se eu conhecesse alguém que trabalhava naquela firma, ela podia me indicar, né? Daí esse alguém seria a causa do meu progresso humano, né? E não, Deus é a causa única, né, do nosso progresso. Parar de acreditar em outras causas, saber que Deus é a causa única. Então vamos aqui para a seção 4, no Atos 8, 5 em diante, né, tem a história do Filipe, né, esse
esse apóstolo, eu sou fã dele, né? E pena que tem tão poucas histórias dele na Bíblia, né? Só nesse capítulo de Atos, eu acho que menciona o Filipe. Mas dá a entender que queria muito que alguém tivesse relatado todas as histórias, né, desse apóstolo, porque ele parece que ter feito coisas maravilhosas, né, ter atingido um grau de compreensão e de ação muito alto. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes o Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E aqui eu gostei dessa palavra unânimes, porque você vê que nas histórias de Jesus, quase nunca a multidão era unânime, né? Sempre tinha alguém ali no meio falando mal de Jesus, não se maravilhando com o que Jesus fazia, criticando, né? Geralmente eram fariseus, mas quão bonito é ver essa receptividade unânime à verdade, né? E que podemos, né, ter essa expectativa de que todos aceitem a verdade, porque todos são filhos de Deus, porque todos são um com o Pai, porque todos têm essa comunicação direta com Deus e podem escutar diretamente de Deus o que Deus está falando, né? Essa comunicação perfeita de Deus para o homem se manifestando é unânime, né? E eu também lembrei de uns testemunhos que eu ouvi no programa de rádio da Ciência Cristã, programas antigos que eu estou escutando, né? No JSH Online você tem acesso a toda a história, né, das publicações da Ciência Cristã. Eu estou escutando os programas de rádio de 1992. E daí tem uma mulher que deu esse testemunho que ela já viu várias vezes em empresas que ela trabalhava, às vezes tinha reuniões com várias pessoas e não se chegava a um acordo, né? Parecia que havia um conflito ali irreparável, né? Ninguém sabia como solucionar esses conflitos na empresa. E de repente, e ela se punha a orar, né, para que todos, né, sabendo que todos refletiam essa mente única, essa mente infinita, né, a mesma mente que é Deus. E ela viu várias vezes a situação se corrigir, que uma pessoa ali tinha de repente uma ideia que sanava tudo, e essa ideia era aceita imediatamente por todos, e acabava o conflito, né? E se procedia de acordo com aquela ideia nova, e todos ficavam satisfeitos, e acabava o conflito. Ou seja, atingia-se a unanimidade, né? Onde parecia haver muitas mentes conflitantes, né? Então essa unanimidade, para mim seria uma manifestação dessa mente única, né? Uma manifestação visível de uma mente única sendo expressa por todos, né? Uma mente que não está em conflito com si mesma, né? Daqui continua o relato, pois os espíritos imundos, os pensamentos que não vêm de Deus, de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, ou foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria e insinuando ser ele grande vulto. Quantas pessoas aparecem, né, se achando, falando, eu sou importante, eu sou bom, me sigam, comprem o meu curso e coisas assim, né? Naquela época também. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, né, da natureza do Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá,
oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhes respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aqui, essa ideia, para mim, essa ideia de que o dinheiro vai te trazer as bênçãos que você quer, Ou, infelizmente, tem religiões, que se divulgam e que falam: olha, se você dá dinheiro aqui para a igreja, Deus vai te dar a bênção, está falando: olha, compre a bênção. E aqui esse cara quis tentar comprar uma bênção, e Pedro falou: não se compra bênçãos, Se adquire espiritualmente, com receptividade, não com dinheiro, Com um coração reto. E então não se compra acesso a Deus, acesso ao bem, acesso às bênçãos, Então é interessante isso, porque é um mundo materialista, consumista, traz essa ideia de que o dinheiro vai te dar tudo o que você precisa, e não, o dinheiro não vai trazer espiritualidade, ou comunhão com o Pai, que nos traz a verdadeira paz e a verdadeira alegria, E daí em João 3:21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esse trecho é o mesmo do textuário, Mas aqui me parece que está bem encaixado nesse momento. Quando eu li o textuário, não me trouxe nada assim de inspiração. Quando eu li esse mesmo trecho aqui, me trouxe inspiração. Engraçado, Mas aqui, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, as nossas obras são feitas em Deus, Em outras palavras, Deus é quem faz nossas obras por nosso intermédio. Nós trabalhamos em Deus, Deus trabalha em nós. É uma união eterna. Nós de Deus somos cooperadores. Deus agindo, nós refletindo. Ou nós também dando consentimento para Deus agir na nossa vida, estando receptivos à ação de Deus. Na página 195, esse é o ponto que cada um tem de discernir, se é a mente mortal ou a mente imortal que é causativa. Então, sempre no começo de cada sessão tem a palavra causa aqui, A ideia de que é a mente imortal que é causa. Na página 178, por desconhecer os métodos e a base da cura metafísica, talvez tentes associar a ela o hipnotismo, o espiritualismo, a eletricidade, mas nenhum desses métodos pode ser misturado com a cura metafísica. Aqui eu penso que a palavra eletricidade tem a ver com essa ideia do toque de mãos, Porque você vê que esse cara ele achava que o poder estava na mão, assim, eu quero também, para quem eu tocava, receber o Espírito Santo. E a gente sabe, lendo a história da ciência cristã, sabe que muitos dos primeiros alunos da senhora Eddy, por ter um senso literal da Bíblia, eles oravam e tocavam na pessoa, E ela foi percebendo que isso era uma forma de magnetismo, Você está confiando não no poder de Deus, no poder da eletricidade, desse contato material, Então você está se desviando da pureza absoluta da espiritualidade, porque você está
dependendo de um toque material, né? E isso sempre foi talvez um motivo de um pouco de... quem é um cristão que toma a Bíblia literalmente, pode às vezes ficar bravo, falar, não, mas eles tocavam, mas na experiência da ciência cristã, esse toque material não se mostrou eficiente, né? Se mostrou uma forma de não... Né? Porque a ciência cristã é um passo, está sempre subindo, né, para a espiritualidade. E a gente não sabe se as histórias da Bíblia, se esse toque era, às vezes, né, Jesus muitas vezes não tocava, né, curava sem tocar, algumas vezes dizia que ele tocava, né, e não creio que Jesus dependesse desse toque para curar. Era simplesmente algo natural que ele fazia, né? Seja para levantar o paralítico, né? E simbolizava o poder de Deus, né? Então a gente nunca vai pelo literal, mas né, às vezes enxerga o simbólico, né? Que a mão, toda a cultura hebraica enxergava esse braço do Senhor, essa mão de Deus como o poder de Deus, né? Então, o que estava sendo exercido ali era o poder de Deus e não o poder das mãos, né, ou do toque material, né? Então, por isso aqui eu acho que tem a ver com essa palavra eletricidade aqui. Quando você acredita que essa eletricidade tem a ver com a cura, né? E a ciência cristã sai totalmente da materialidade, né? E vai confiar 100% no Espírito para a cura. Quem quer que alcance a compreensão da ciência cristã em seu verdadeiro significado, realizará as curas instantâneas de que ela é capaz. Mas isso só pode ser feito assumindo a cruz e seguindo o Cristo na vida diária. Então, isso só pode ser feito não comprando, pagando-se pela espiritualidade, né? E sim assumindo a cruz, ou seja, crucificando o ego, a crença num eu separado de Deus, né? E seguindo o Cristo, a nossa natureza divina, a verdade na vida diária. É isso que nos habilita a ser sanadores, né? Bons cristãos. Na página 253, espero, caro leitor, estar te guiando para a compreensão de teus direitos divinos, para a harmonia que vem do céu, não da terra, não do dinheiro, e que à medida que continuares lendo, compreendas que não há causa capaz de te tornar doente ou pecaminoso, porque Deus é a causa única. E espero que estejas vencendo esse falso senso, né? Conhecendo a falsidade do chamado senso material, podes fazer valer tua prerrogativa e vencer a crença no pecado, na doença e na morte. Na página 423, o cientista cristão, compreendendo de modo científico que tudo é a mente, começa a destruir o erro, tendo como ponto de partida a causalidade mental, a verdade do ser. Deus perfeito, homem perfeito, né? A mente, tudo é a mente infinita e sua manifestação infinita. Essa é a verdade do ser, esse é o nosso ponto de partida da oração. A gente não parte da doença, a gente não parte do erro, a gente parte de Deus perfeito, homem perfeito, né? A verdade do ser, né? Deus, a causa única, esse é o nosso ponto de partida. Na página 239, para nos certificarmos de nosso progresso, precisamos saber onde estão nossos afetos. Onde estão os meus afetos? Na matéria ou no espírito? E quem reconhecemos e obedecemos como Deus? Um corpo material? Dinheiro? Né? Pessoas são deuses? Não. Só o espírito é Deus, né? Não é a matéria que é Deus, né? Não é a matéria que tem poder, não é o toque que tem poder, não é o dinheiro que tem poder, né? Quem reconhecemos como poder? Só Deus, só o Espírito, só o amor, só a verdade.
Os objetivos que procuramos alcançar e o espírito que manifestamos revelam o nosso ponto de vista e mostram o que estamos conquistando. Então, quais são os objetivos que eu procuro alcançar? Cada um de nós tem que pensar nisso. É um objetivo egoísta ou é um objetivo altruísta? O meu objetivo de vida é fazer o bem, abençoar o máximo de pessoas que eu consiga abençoar, Fazer o bem ao próximo, esse é o meu objetivo. O objetivo que eu quero alcançar é fazer o bem. E o espírito que manifestamos? É um espírito de amor? É um espírito de força? Porque aqui eu pensei que muitas vezes o meu objetivo de fazer o bem sempre ficou claro na minha consciência. Agora, o espírito que eu manifestava, às vezes não estava claro. Que eu estava manifestando um espírito de amargura. Então, justamente por ter tido tantas adversidades na minha carreira, eu ia trazendo esse espírito de amargura. Por que nada deu certo? Por que eu tive tanto problema? Essas pessoas que me rejeitaram. Então, eu estava com o objetivo claro de fazer o bem, mas estava carregando um espírito de amargura, um espírito de fracasso, um espírito de tristeza. E é importante os objetivos que procuramos alcançar e o espírito que manifestamos. Qual o espírito que eu deveria manifestar? O espírito de perdão, de compaixão, de amor, Por todas essas pessoas que me causaram problemas na minha carreira, me rejeitaram, me desdenharam, não foram gratos pelo bem que eu fiz, e não reconheceram o meu talento e assim por diante. Quer dizer, eu tenho que perdoar, ter compaixão, ter amor. Isso é o espírito de perdão, de compaixão e de amor, não um espírito de amargura, de dureza de coração que eu estava carregando. Então eu achei interessante pensar nisso. O espírito que manifestamos revela o nosso ponto de vista e mostra o que estamos conquistando. Página 5, na seção 5, Efésios 5, 1 e depois o 10. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, se eu vou imitar a Deus, eu só vou fazer o que Deus faz. Sou um imitador de Deus. Deus é amor, eu só vou amar. Eu não vou odiar, porque é o oposto de imitar a Deus, imitar o amor. Provando sempre que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, às vezes, o silêncio é ser cúmplice. Então, quando a gente vê uma coisa errada e fica em silêncio, não denuncia, a gente está sendo cúmplice dessas obras infrutíferas das trevas. Então, a Bíblia está falando para a gente reprovar, condenar o erro e amar a pessoa que errou. Em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. É isso, nós somos criados nessa natureza do Cristo, nesse fundamento do Cristo, para boas obras. Não para ficar sem fazer nada, não para fazer más obras, e sim boas obras. Página 264, quando aprendemos o caminho na ciência cristã e reconhecemos o ser espiritual do homem, vemos e compreendemos a criação de Deus. Todas as glórias da terra, do céu e do homem. E na página 361, um grão da verdade infinita, embora o menor no reino dos céus, é a esperança mais elevada na terra. Essa ideia a gente está falando de semear. Você vê, um grão da verdade infinita, o que seria um grão? Talvez uma passagem da Bíblia ou de Ciência e Saúde já é um símbolo desse, um grão da verdade infinita. Um grão da verdade infinita, embora o menor no reino dos céus, é a esperança mais elevada na terra. Um pensamento sanador que veio de Deus. Parece pouco, mas é o suficiente para te curar.
Mas aqui está falando, mas será rejeitado e difamado até que Deus prepare o terreno para a semente. Então acontece, né, da verdade divina ser rejeitada, seja por outra pessoa que a gente está compartilhando, ou seja por nós mesmos, né? Quando a gente não dá atenção a essas verdades divinas que estamos lendo, né? Mas Deus prepara o terreno para a semente, né? Deus está sempre nos preparando a todos para estar receptivos ao bem, né? Aquilo que, quando semeado, dá fruto imortal, enriquece a humanidade só quando é compreendido. Esse fruto imortal, o que seria um fruto imortal? Será que essa paz que vem, né, dessa compreensão de Deus é uma paz imortal, essa saúde, essa harmonia, toda a verdade divina que a gente está aprendendo, né, é a verdade imortal, é uma verdade que nunca vai morrer, né? A verdade do suprimento infalível de Deus, da direção infalível de Deus, né? A saúde, da harmonia, tudo isso é um fruto imortal, né, que nunca vai morrer. A gente vai levar sempre conosco esses frutos. Mesmo depois do que se chama a morte, né, a riqueza que a gente está acumulando espiritual aqui, a gente vai levar conosco para sempre, né? Na página 262, partindo de um ponto de vista mais alto, nos elevamos espontaneamente, assim como a luz emite luz sem esforço. Então aqui, esse parte de um ponto de vista mais alto. Lembra que eu falei, eu estava olhando para a minha carreira e estava enxergando um monte de fracassos. Mas daí, ontem eu falei, não, espera, deixa eu enxergar toda a minha carreira do ponto de vista de Deus. O que Deus enxerga, né? E daí eu comecei a ver eventos da minha vida. Do ponto de vista de Deus, só existiu sucesso, né? Por que eu achava que é fracasso? Porque eu estava com uma expectativa humana que não foi concretizada. Um exemplo, por exemplo, em 2010 eu produzi uma peça de teatro. Eu tinha escrito uma peça de teatro. Eu produzi essa peça, contratei diretor, atores, aluguei um teatro e conseguimos colocar essa peça em cartaz e a criançada adorava, mas não teve público suficiente, né? E aquilo trouxe um prejuízo financeiro grande para mim, né? Eu não recuperei o dinheiro investido. Então, para mim, pareceu um fracasso, mas do ponto de vista de Deus foi um absoluto sucesso, né? Deus nos pôs no nosso coração esse objetivo de fazer essa peça. Deus nos deu toda a força, todo o talento, toda a disciplina para montar essa peça, para colocar em cartaz. Eu trouxe um público que, por mais que não fosse grande, todo mundo que assistia a peça amava, adorava, né? Era muito beneficiado. Então, é o bem se manifestando, né? E o prejuízo financeiro é uma alegação do erro, porque Deus só enxerga suprimento, né? Deus não enxerga dinheiro, Deus enxerga suprimento. Então, para Deus, o suprimento para a peça entrar em cartaz e o meu suprimento continua. Eu não comecei a passar fome por causa do dinheiro que eu perdi ali, né? Eu tenho muito mais suprimento e continuei, né, tendo tudo o que eu precisava na minha vida, né? Eu não precisava daquele dinheiro que eu esperava ganhar com a peça, né? Então você vê que tudo do ponto de vista de Deus, onde pareceu haver um fracasso, na verdade, só sucesso, né? E outras experiências da minha vida parecidas com essa, né? Nenhuma vez eu consegui ganhar dinheiro com algo que eu fiz, então sempre me pareceu humanamente um fracasso, mas tudo o que eu fiz sempre abençoou aos outros e a mim. Me trouxe crescimento, trouxe alegria, trouxe
crescimento para as pessoas que leem os meus livros, que têm acesso aos meus filmes. E então, se você vê, eu comecei a enxergar do ponto de vista de Deus e vi que é completamente diferente do ponto de vista materialista, né? De achar que sucesso é sucesso financeiro, né? É retorno financeiro, né? Ou retorno em termos de seguidores, que uma das decepções que eu tive foi né? Mais de 1 milhão de pessoas baixaram os meus livros. Em todos esses livros eu peço, olha, se você gostou, me segue nas redes sociais. E essas pessoas não me seguem. E daí eu trouxe esse espírito de amargura. Pô, porque eles têm essa ingratidão? Custa ir lá na rede social e me seguir? Tem o link já no livro, não precisa, é só um clique, né? Mas as pessoas não seguem. Então, isso também me soa como fracasso, né? Mas é uma expectativa humana que não foi concretizada. Não significa que, do ponto de vista de Deus, o número de seguidores não significa nada, né? Só do ponto de vista dos homens que isso significa algo, né? Então, você vê que partindo de um ponto de vista mais alto, a gente pode enxergar tudo de maneira diferente, né? Da mesma coisa para uma doença, um pecado, qualquer coisa, né? Do ponto de vista de Deus, houve aquela doença? Nunca houve uma doença, né? Nenhum desvio da harmonia, nenhum retorno à harmonia. Do ponto de vista de Deus, houve algum pecado que a gente cometeu? Não, nunca houve um desvio da santidade, um retorno à santidade. Sempre foi a santidade absoluta da criação de Deus, né? Então, olha que diferença faz partir de um ponto de vista mais alto, né? A gente vê tudo com outros olhos, os olhos de Deus, né? E isso muda nosso jeito de pensar, né? Não, assim como a alegação de falta, né? Deus é um infinito sustentador. Do ponto de vista dele, do ponto de vista do amor infinito, só existe suprimento infalível. Não existe falta, né? É do ponto de vista humano, que está olhando para a matéria, é que enxerga a falta, né? Mas se a gente olhar as coisas do ponto de vista de Deus, do amor infinito, né, do infinito sustentador, só existe suprimento, né? Vamos aqui para a seção 6, Apocalipse 12, 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então é interessante esse símbolo, né? A gente está vestido de sol, vestido com a luz, né? Muitas pessoas dão muito valor à vestimenta material, né? Às vezes ficam muito tempo para se vestir, se preparar para sair. E a gente está vestido do sol, vestido da luz divina, né? Que vestimenta pode ser melhor que essa? Em Isaías 62, 11, o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras, né? E aqui eu parei para pensar, o que são essas extremidades da terra? Né? A gente pode pensar na terra como matéria, né? Então, em todos os países, em todos os lugares do mundo, as pessoas estão escutando a Deus. Deus faz ouvir a sua voz divina em todas as extremidades da terra. Até em países onde não são cristãos, né? São de outras religiões, Deus faz ouvir a sua voz. E as extremidades da experiência humana também, né? Então, uma pessoa gravemente doente, né, é como se ela estivesse na extremidade da experiência humana. E Deus faz ouvir a sua voz até nessa extremidade, né? Uma pessoa que está viciada em crack, largada aí na rua, que a gente vê tantos aqui em São Paulo, ela está na extremidade da experiência humana, né? Parece que está o mais afastado possível de Deus, mas o Senhor faz ouvir até as extremidades da terra a sua voz, né? Suas palavras.
sua inspiração, né? Vamos orar assim e saber que cada filho de Deus pode escutar essa voz divina, que nos traz força, que nos traz paz, que nos traz conforto, né? E nos ajuda a se erguer desse estado mental ruim. No 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo. É isso, para Deus só existe triunfo, não existe fracasso. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Página 519. A deidade ficou satisfeita com a sua obra. E aqui quando eu visitei já 2 escolas essa semana, e hoje eu vou visitar mais uma à tarde, e quando eu vejo as crianças, eu pensei nesse trecho, assim, né? Quão maravilhosas essas crianças são, eu fico extasiado com a perfeição da criação de Deus. Sempre que eu visito uma escola, tantas crianças maravilhosas, ali expressando alegria, criatividade, pureza, santidade, né, espontaneidade. E eu fico assim também com esse mesmo prazer que Deus tem, né, ao olhar a sua criação. Né? A deidade ficou satisfeita, ficou feliz com a sua obra. Acaso poderia não ficar satisfeita, já que a criação espiritual foi o resultado, a emanação de sua própria plenitude infinita e de sua sabedoria imortal? A página 561 fala dessa mulher do Apocalipse. Né? A mulher do Apocalipse simboliza o homem genérico, né? Todos. Né? A ideia espiritual de Deus. Ela exemplifica a coincidência de Deus com o homem como princípio divino e ideia divina. Né? O autor do Apocalipse toma o sol como símbolo do Espírito. Então, esse vestida de sol, vestida do Espírito. Né? A ideia espiritual está revestida do resplendor da verdade espiritual. E a matéria está posta debaixo dos pés. Ele está posta debaixo dos pés. Então, cada um de nós está revestido do resplendor da verdade do amor espiritual. E a matéria está debaixo dos nossos pés. Não é a gente que está debaixo dos pés da matéria, sofrendo, servindo ao corpo. Não. É a matéria que está debaixo dos nossos pés. Né? A matéria é nossa serva, não Nossa Senhora. Né? A matéria está debaixo dos nossos pés. E na página 562, a ideia espiritual está coroada com 12 estrelas. Então nós estamos coroados com todas as qualidades divinas, com todo o suprimento divino, saúde, santidade, paz, domínio, liberdade, né? Pureza, espontaneidade. Somos coroados com todas essas qualidades divinas. Né? Não é só 12, é infinitas qualidades divinas. A ideia espiritual está coroada, né? E quem é coroado é porque ou é o rei ou é o filho do rei. Nós somos filhos, né, do rei que é Deus. Coroados com todas as qualidades de Deus, com todo o suprimento que vem de Deus. Então é isso, pessoal. Eu fiquei muito feliz com essa lição, né, cheia de riquezas espirituais que nós compartilhamos juntos aqui.